versículo 6 do capítulo 25, nos diz assim: mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, sai ao seu encontro. Vamos ler mais uma vez. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, sai ao seu encontro. Amém? Amém. Michael, sente direito, meu filho. Tira esse capô da cabeça. Certo? Vamos ler todos juntos? Diga comigo. Espera aí, irmãos. Vou só para dar uma pausa aqui. Vou dizer, isso que eu fiz aqui agora, eu sei que é feio, mas isso é papel dos diáconos, diaconisas da missionária. Se vocês veem um jovem assim, por favor, em nome de Jesus, não faça isso. Só se você estiver doente, você chama o seu filho: você está doente? Então venha cá, eu vou levar você para a sua casa. Tá certo? Se ele estiver doente, pega ele, coloca no braço, se for o caso. Agora, se está bom, não faça isso não. Eu já repreendi isso várias vezes. Sei que não é correto repreender em público, na verdade, mas não faça isso não. A gente vem trabalhando com jovens todos os dias, segunda, quarta, praticamente todo dia. Então, em nome de Jesus, não façam isso não. E aí, para que eu não faça isso, não é que eu não precise dizer isso, os mais velhos, porque se eu pedir a Adria é mesmo que nada, parece. A Adria pediu para a menina aqui 2 vezes ficar de pé e a menina não ficou. Certo? Então eu peço ao diácono que chega no ouvido dele e diz: meu filho, fique de pé na hora do louvor. Tem que ficar. Tem que ficar. Tem que aprender que na casa de Deus tem disciplina. Amém? Tem que aprender na casa do Senhor é assim. Se você for para outro lugar, vai ser desse jeito também. Você não vai colocar seu pé em cima da cadeira, colocar o capô em cima da cabeça e acabou. Você não está na praça. Amém? Eu não estou falando com uma criancinha de 1 ano, não. Estou falando com um menino de 13 anos. Então, perdoe a franqueza, mas tem que ser assim. Bom? Amém? Então vamos lá. Repita comigo. Mas à meia-noite. Mas à meia-noite. Ouviu-se um grito. Ouviu-se um grito. Eis o noivo. Eis o noivo. Sai ao seu encontro. Sai ao seu encontro. Amém? Amém. Queridos, mais uma vez eu vou repetir essa frase. Fazer missões é uma luta diária. É uma luta constante. A luta diversas. E nós não podemos espiritualizar tudo. É necessário uma formação, é necessário um complemento para algumas coisas. Às vezes é necessário uma pausa, é necessário um descanso, mas uma coisa é certa: não podemos parar. Não pode parar. Porque a vontade do inimigo é que a gente faça a nossa vontade. Paulo, ele diz assim: o que eu quero, isso eu não faço, mas faço o que eu não quero. Porque a vontade da nossa carne é exatamente estar prostrado. A vontade da nossa carne é ficar jogando, brincando, dormindo, comendo, bebendo, curtindo. A vontade da carne é sempre se sujeitar contrariamente à vontade de Deus. A vontade da carne é opositora ao Espírito. E quando se trata da obra missionária, da obra do Senhor, a primeira visão que nos vem, quando nós lemos acerca das 10 virgens, sabemos que é um aviso a Israel, sabemos que é um aviso ao povo de Deus. Mas quando eu leio esse versículo 3, que tem uma voz, que alguém soa e dá um grito dizendo: eis aí
Eu começo a pensar: quem está falando? Quem está despertando? Quem está nos alertando? Nós ouvimos muitas vozes, nós ouvimos muitos clamores, nós ouvimos muitos líderes falando no mundo. Nós estamos vivendo dias sombrios, nós estamos vivendo tempos difíceis. Nunca vivemos dias tão trabalhosos como este. Os homens estão fazendo mestres para si mesmo. Cada um que queira ser seu próprio filósofo, seu próprio mestre. Não quer ouvir a palavra de Deus, não quer ouvir a voz de Deus. Tem se tornado inflexível à vontade do Senhor, e cada um que queira se defender no seu próprio egoísmo, no seu próprio achismo, na sua filosofia vã, pecaminosa e corrupta. Mas eu quero te dizer uma verdade, meu irmão: Jesus não muda em nada disso que o mundo está passando. Deus não muda em nenhum aspecto que estamos passando. A verdade é uma só: Deus continua o mesmo. Aconteça o que acontecer, haja o que houver, Deus, Ele não está mudando. Ele não vai mudar porque o governo mudou. Ele não vai mudar porque houve alguma aliança entre Brasil e China, porque houve alguma mudança entre o Oriente e o Ocidente. Deus não vai mudar porque mudou o prefeito da cidade. Deus não vai mudar porque alguma coisa está mudando no mundo. Pelo contrário, Ele continua fiel e verdadeiro, agindo em favor do seu povo. Amém. Glória a Deus. A igreja, ela se divide em duas partes. A palavra de Deus diz que semearam o trigo, mas à noite veio o adversário e semeou o joio. E o joio e o trigo, eles são idênticos, são muito semelhantes. Nós estudando, nós vamos ver lá na frente que apenas poucas características identificam essa diferença lá no final. É necessário, principalmente na hora da colheita, ver que o trigo, ela tem semente. O joio é só palha. E nós não conseguimos identificar de outra maneira, senão no tempo da colheita. E aí eu quero te dizer uma coisa, meu irmão: eu não vou colher, nem você vai colher. Essa colheita, ela tem um dono, e se chama Deus. Amém. Glória a Deus. É Ele que vai colher. Amém. A peneira é Ele que vai passar, meu irmão. Aleluia. E nesse grande dia, nós vamos ver muitos que acham que são, mas que não são. Alguém perguntou um dia, para um erudito, estudioso, perguntou a Isaías: o que é unção? O que é unção? Porque quando nós lemos esse texto aqui, nós vamos ver exatamente, nós vamos falar muito de azeite, azeite na lamparina, azeite na botija. Obrigado, meu irmão. Nós sempre falamos isso, azeite. E o azeite está totalmente relacionado à unção, a poder. E aí fizeram essa pergunta bastante interessante, O que é unção? E ele disse: uns são e outros não são. Ele brincou: lógico que unção não é isso. Mas para explicar ao rapaz que unção não tem a ver com aparência, unção não tem a ver com movimento,
Unção não tem a ver com folhagem, com roupagem, com paletó, com gravata, com turbante. Unção não tem a ver com movimentos, nem com palavras. Unção é o Espírito Santo de Deus na vida do seu povo. E a obra do Espírito Santo, ela vai sendo identificada todos os dias por uma transformação diária de caráter, de personalidade, de vida. O Espírito Santo, ele fala ao povo. Nós ouvimos sua voz. O escritor aos Hebreus diz: havendo Deus antigamente falado ao seu povo de várias formas, de várias maneiras, nesses últimos dias tem nos falado através do seu Filho. Jesus está aqui, quem crê diga amém. A sua palavra é a verdade. A palavra de Deus, jovens, a palavra de Deus, igreja, ela é suficiente para as nossas vidas. Alguém pode até pensar: mas tem que ter algum atrativo para eu ficar aqui, tem que ter alguma coisa bacana para eu ficar aqui. Mas só que os atrativos, eles vão terminar passando. E mais tarde você vai crescendo, crescendo, crescendo. E para ficar na presença de Deus e frutificar, tem que estar em uma boa terra. E essa terra, ela é preparada pelo Espírito Santo. Essa terra, ela é regada com a água diferente. Não é água do homem, não é água do São Francisco, não é água do Rio Amazonas, não é água de Israel também. Não é essa água que bebemos e voltamos a ter sede, como disse Jesus à mulher samaritana. Essa água que eu tenho para vocês é a água da vida eterna, é o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E o Espírito Santo fala, queridos. E eu creio fortemente nessa palavra, que é o Espírito Santo que está falando à igreja. Espertem. Está chegando o tempo. Quando o texto fala meia-noite, ouviu-se um grito. Primeiro que Jesus está alertando o seu povo que é meia-noite, que todos já estão dormindo. Que é meia-noite, que todos já estão descansando. E essa meia-noite não está se referindo literalmente ao horário da noite. Mas meia-noite quer dizer a escuridão, o tempo noturno no mundo. Esse tempo sombrio, aonde a frieza espiritual tem tomado conta dos corações de muitos cristãos, onde a facilidade para as pessoas estar se magoando e estar se vitimizando por tudo, e cada um que queira simplesmente dizer: eu sou crente, acabou, eu tenho aqui minha lamparina, está acesa e acabou. Mas tem um grande segredo nessa palavra. É que eles percebem uma coisa. Teve 5 que percebeu que chegando lá na frente, a lamparina ia se apagar. E ela precisava de azeite de reserva. Quando o texto fala que à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo. Diga: o noivo, é Jesus. Eis o noivo. Aí nós pensamos o seguinte: que ele está vindo, eu sei. E por que sair ao seu encontro? E aí nós vamos ver que, lógico, tem toda a tradição de Israel aqui, que o casamento, ele acontecia, que a noiva, ela tinha um tempo de preparo, um tempo específico de se preparar e depois ir até o seu noivo.
Tinha todo um cortejo, tem todo um enredo da história disso aqui. Mas eu quero te dizer uma coisa importante, meu irmão. A igreja, ela é um ser que não pode andar ou viver parada. Nós vivemos no movimento. Quando o texto diz, sair ao encontro, ou seja, eu entro no entendimento que quando Cristo nos chamou a andar na sua palavra, não foi para que vivamos parados, estagnados, de braços cruzados. O mesmo Cristo que disse, vinde a mim, ele também desafiou o seu povo mais tarde, no final da sua jornada, quando ele disse, ide, fazei discípulo, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas essas coisas. Queridos, a igreja não pode ser um lugar de religiosos. A igreja não pode ser um lugar de ajuntamento de homens e mulheres que vêm apenas para fazer suas orações e voltar para casa como que nada acontece na sua vida. Não. A igreja está em um movimento contínuo. A igreja está em um movimento diário, porque todos os dias a água da vida, ela está jorrando em você. Todos os dias essa água está em movimento. Todos os dias você lembra dessa palavra, vós sois meus discípulos, e eu não vos chamo apenas de discípulos, mas de amigos. E quem anda com Jesus não está andando com qualquer, pelo contrário, está andando com o dono da vida, está andando com o dono de milagre. Quem anda com Jesus vivencia poder, vivencia milagre, vivencia resposta. Ei, o que eu quero te dizer é que o noivo, ele está despertando a sua igreja para andar conforme o seu chamado. Aleluia. Nós não podemos apenas dizer, ele vem e ficar aqui esperando assim, dormindo, parados. E o desafio é grande, meu irmão, porque tudo parece que é contrário, né? Quando você diz assim, eu vou à casa de Deus, eu vou para a igreja, eu vou orar, eu vou evangelizar, eu vou ligar para alguém. Você já tentou essa semana pelo menos mandar uma mensagem para 2 pessoas dizendo, quero te ver na igreja? Você já tentou mandar uma mensagem pelo menos para uma pessoa essa semana dizendo, Jesus quer mudar a tua vida? E aí nós pensamos, que tipo de discípulos estamos sendo nós? Que tipo de servos de Deus estamos sendo nós? Que Ele mesmo disse na sua palavra um pouco atrás, que Ele chamou os seus servos e disse, olha, eu vou dar a cada um de vocês uma quantidade de talentos, uma quantidade de valor, para vocês investir, para vocês fazer com que este valor na mão de vocês, porque vocês são não apenas servos, mas são meus mordomos. Vocês vão administrar os meus bens. E eu vou dar esses talentos a vocês. E eu vou, e depois eu voltarei, para que vocês prestem conta disso. Quando eu leio esse texto, que o texto diz, eis aí o noivo. Não é em qualquer tempo. Sabe qual é o tempo, meu irmão, que nós precisamos ouvir que Jesus está voltando? Nunca foi tão real como agora. O mundo está em guerra. O Brasil está vivendo dias difíceis, tanta fome, tanta miséria. E para piorar agora, as escolas não têm paz. Todos os dias é notícias de violência e morte, atentado e violência e morte, e parece que não tem fim. E a gente fica pensando, o que é isso? Eu falei essa semana e vou dizer aqui hoje. Foram procurar o conselheiro Billy Graham. Falaram com a filha dele nos Estados Unidos, quando houve o atentado nas torres do World Trade Center.
disseram: onde estava Deus? Onde estava Deus quando isso aconteceu? Porque Deus permitiu. Onde estava Deus quando isso aconteceu? E a filha de Billy Graham foi enfática em dizer: onde estava Deus quando vocês liberaram o aborto? Onde estava Deus quando vocês liberaram as drogas? Onde estava Deus quando vocês tiraram das escolas o ensino do Senhor? Onde estava Deus? Nós queremos às vezes culpar a Deus em uma grande realidade. O mundo está caminhando para o abismo. E tem crente achando: eita, eu quero ir fazer missão na África. Não ganha nem o vizinho dele para Jesus. Eita, pastor, aí quando louvo, né, aquele louvor de Fernanda Brum, profetizando as nações: como ouvirão se não há quem pregue? Eita, glória, e chora na igreja, derrama lágrima e diz: eu quero ser um missionário, eu quero fazer missões, eu quero ir para a África, eu quero pregar o evangelho, eu quero viajar aos países. Mas não tem humildade de perdoar nem o irmão que está ceando com ele todos os meses na igreja. E a gente quer ganhar a alma lá longe, sendo que a gente não está ganhando nem a de perto. E aí a gente olha esse texto, ele é tão desafiador, ele é tão, tão forte, ao ponto de nos incomodar. Há uma pergunta: que tipo de noiva estamos sendo nós? Culto de missões não é apenas para a gente ficar viajando os países, pensando aqui nas estatísticas, pensando aqui como está Cuba, como está a Bolívia, como está no México, como está a missão na Argentina, como está a missão lá na África, em Uganda, como está a obra mundial. Mas o culto de missões é para a gente também ser desafiado. Como está a obra evangelística, a missão urbana aqui em Paulo Afonso, aqui no BTN, ali lá na cidade de Santa Brígida? Como vamos fazer missões? Primeiro, eu preciso entender que eu sou noiva de Cristo. E como noiva, eu tenho um compromisso selado com Ele. Segundo, eu preciso me lembrar que eu fui chamado para me encontrar com Ele um dia. Tem um casamento marcado. Tem um casamento marcado, meu irmão. Mas tem uma coisa: só quem sabe o dia e a hora do casamento é Ele, não é a noiva. É só o noivo. A noiva tem que estar pronta. A noiva tem que estar pronta. Aqui na terra tem um costume de que o noivo fica esperando, né? Você fica lá na igreja esperando a noiva chegar a hora que quer, a bonita. A hora que quer, chega aí, mano. Na hora que ela quer. Com Deus não é assim não, meu irmão. Não fique achando que você está se empiriquitando aí, ficando bonitinho, andando no mundo, curtindo a vida, dando tempo no evangelho. Eu estava esses dias evangelizando aqui uma casa, e a mulher foi direta e dizer: eu não vou para a igreja não, porque eu estou esperando o tempo. Eu disse: o tempo de quê? Ela disse: eu estou esperando o tempo. Deus vai preparar. Eu disse: amém. Mas que Deus prepare o teu coração enquanto é tempo, porque vai chegar uma hora que vai ser tarde demais. Como foi nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Muitos casando-se, dando-se em casamento, bebendo, curtindo, vivendo a sua vida dissolutamente, como se não houvesse amanhã. Mas vão ser pegos de surpresa. Porque a ira do Senhor virá e vai pegar muitos de surpresa, irmã Severina. Muitos vão ser pegos de surpresa, meu amigo. É muito bom curtir a vida hoje. É muito bom andar longe de Deus hoje. Porque parece que andar com Deus é um peso. Porque parece que andar com Deus é um grande desafio. E de fato, não é peso.
Mas é um desafio. Porque as nossas cargas Ele vai tirar sobre nós. É uma alegria servir ao Senhor. É uma alegria servir a Deus. Eu estava dizendo aos jovens essa semana. Está cheio de jovens. Você olha no Instagram, você vai ver meninas de 9, 10 anos já pintando e bordando. Parece que não tem pai, parece que não tem mãe. E ai de mim de você se for dizer alguma coisa na internet. Porque existem milhares de lacradores que estão querendo defender a liberdade de expressão, a liberdade de vida de cada um. E querem viver como querem, como queiram. E é interessante que aí não tem limite para a promiscuidade, para a imoralidade. E a gente vê aí, sabe, solto nitidamente. Parece que as leis, elas começam a se travar. Parece que as leis começam a não funcionar exatamente para defender o jovem, o adolescente. Onde estão as leis? Onde está a ética? Onde está a moral? Onde está a vergonha dos pais, das mães? Onde está? E aí eu mesmo te respondo: não existe mais. Parece que acabou. Parece que cessou. Antigamente havia respeito. E a cada dia que se passa, os dias são mais difíceis ainda. E eu quero te dizer uma coisa, igreja: vai piorar. Porque se eu chegar a dizer Deus vai mudar esse mundo, vai não, irmão. Eu vou estar mentindo. A verdade é que as coisas tendem a piorar. Mas Deus vai levantar os seus escolhidos na terra. Deus vai levantar o seu povo na terra. E eu creio, jovens, ei, escute uma coisa. Eu creio que Deus quer levantar uma geração de pregadores, de adoradores, de mensageiros que vão fazer a diferença, independente das retaliações, das perseguições, das palavras contrárias. Deus vai levantar. Eu creio assim. Nós precisamos desafiar. Nós precisamos desafiar o nosso eu. Nós precisamos desafiar os nossos amigos a saber uma verdade. Não se prostre à vontade do adversário. Quando a voz diz: eis aí o noivo, saia ao encontro. Exatamente uma verdade que a igreja não pode esperar sentada. Já viu aquela história? Tem um ditado assim que diz, né? Espere sentado, que em pé cansa. Aí tem muita gente que está cansada. Aí diz assim: eu estou cansado de servir a Deus. Eu estou cansado de ir à igreja. Servir a Deus não pode ser um cansaço, meu irmão. Pelo contrário, tem que ser uma alegria. Até os pássaros encontram morada na casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Tem que haver prazer, tem que haver alegria, tem que haver contentamento. Mas sabe, querido, o que tem enchido os corações de muitas pessoas, os olhos de muitas pessoas, é os prazeres desse mundo, é os banquetes da Babilônia, é os prazeres do Egito. Mas eu quero te dizer uma coisa, meu irmão: Deus está abrindo os olhos dos cegos. Deus está levantando muitos paralíticos. Deus está fazendo milagre no meio do seu povo. Porque eu creio em milagre, porque eu creio em resposta. Eu creio que Deus vai levantar, Deus vai libertar, Deus vai restaurar, Deus vai abrir olhos de pessoas que estão no vício das drogas, no vício do álcool, no vício, caminhando para a morte. Deus é Deus, Deus continua sendo Deus. Igreja do Senhor, desperta, 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 porque o Senhor está voltando. O desafio é não se acomodar. Saia ao seu encontro. Sabe como você sai ao encontro de Deus? Não é apenas olhando para o céu, não. É trabalhando na sua obra. É intercedendo, é orando, é contribuindo, é abençoando, é amando, é perdoando, é vivendo um só corpo para a glória de Deus.
Nós não podemos viver como quem está separado do corpo de Cristo. O corpo de Cristo não pode haver retaliações. A palavra de Deus, ela não pode haver divisões no nosso coração. Em penúltimo lugar, o texto diz: quando então levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. Prepararam as suas lâmpadas. Onde estão as tuas lamparinas? Onde estão as tuas lamparinas? Como está a tua luz? Interessante que a luz, ela sempre vai mostrar a diferença. Aonde a luz chega, a diferença aparece. Se você clarear em qualquer lugar que a luz está, você consegue enxergar a diferença das cores, a diferença dos tipos, a diferença de tudo. Como está a tua luz? Onde está a tua lamparina? Eu quero te dizer mais, meu irmão, quando nós estamos nos preparando para um noivo, nós percebemos como está a nossa reserva. Como está a nossa reserva? Eu sei que muitos chegam, sabe, um final de semana, chegam um domingo e diz: eita, acabou, domingo, eu vou agora para uma praia, eu vou viajar para um litoral, ou eu vou para um sítio, eu vou para uma chácara, eu vou dar uma passeada, eu vou viajar, e a segunda-feira chega, aí vem as mesmas lutas, as mesmas provações, as mesmas dificuldades, e eu quero te dizer uma coisa, meu irmão, nós não venceremos nesse mundo se não for com a ajuda de Deus. É bom passear demais, é bom se divertir demais, é muito bom, mas nós precisamos lembrar que se não houver a lamparina acesa e um azeitezinho de reserva, mais tarde nós vamos pagar um alto preço, porque nós não estamos vivendo para nós mesmos. E é como Paulo vai dizer lá aos Tessalonicenses, nós lemos aqui no início: quem vive para o Senhor vive, quem dorme para o Senhor dorme. Quando ele fala dormir, ele está falando dormir em Cristo, é a morte mesmo. Porque que vivamos ou que morramos, mas que seja para o Senhor. Porque uma certeza nós temos nesse mundo, meu irmão, um dia nós vamos passar. E a Bíblia diz: tudo passa. A concupiscência passa, a soberba da vida passa, a concupiscência dos olhos passa, mas os que fazem a vontade de Deus permanecerão para sempre. Aí você diz: então eu não vou morrer, o teu corpo vai padecer aqui na terra. E a Bíblia diz que o nosso espírito volta a Deus. E nesse mesmo dia nós vamos ter o discernimento perfeito de quem realmente somos. Porque é nesse dia, meu irmão, minha irmã, que você vai lembrar dessa palavra e dizer quem eu era. A que tinha azeite de reserva, ou eu era aquela que vivia negligentemente, negligenciando a reserva do Senhor, o Espírito Santo de Deus na minha vida. E às vezes nós queremos apenas, sabe, a palavra profética. Eu vi alguém postar essa semana, deu vontade de rir, de comentar, mas às vezes é melhor não. Mas alguém disse: é confirmação do Senhor, pela terceira vez eu tirei a mesma palavra, olha aqui, eis que eu estou contigo. Eita glória, né? Com certeza, na caixinha de promessa não vai ter aquela palavra dizendo: arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Com certeza naquela caixinha de promessa que ela está abrindo, não tem aquela palavra dizendo: vai ter com a formiga ou preguiçoso, ver as tuas obras e ser sábio. Com certeza naquela caixinha de promessa que ela está abrindo todos os dias, Isaías, não tem a palavra lá dizendo: eis que o Senhor virá como ladrão de noite, e muitos vão ser pegos de surpresa. Não tem. Sabe por que não tem?
Porque aquela caixinha é só de promessa. E tem gente querendo viver só de promessas boas. Ah, pastor, tem promessas más? Tem promessas más para quem vive negligenciando a palavra de Deus. Porque nenhuma palavra de Deus é má. Mas é muito bom a gente pegar uma parte da palavra e dizer: isso é para mim, isso é para mim, isso é para mim. Mas o que é que eu tenho para Deus? O que é que me cabe como responsabilidade cristã? Eu estava conversando com uma irmã essa semana, essa senhora ali, e dizendo a ela: minha irmã, quanto tempo faz que a senhora não ceia? Quanto tempo faz que a senhora não participa do corpo de Cristo? Quanto tempo faz que a senhora não está na igreja? E a pessoa pode dizer: ah, tem 5 anos, tem 6 anos, tem 3 anos, tem 5 anos, e aí vai, e a gente fica pensando assim: qual é o entendimento que nós temos de igreja? E a gente começa a lembrar: que missão é essa que nós estamos fazendo, meu irmão? Ajude seu irmão. E a Bíblia vai dizer: ajude a carregar as cargas uns dos outros. Mas nessa questão de ajudar, eu quero fechar essa palavra dizendo uma instrução importantíssima para mim e para você. Não se divide o que Deus nos dá individualmente. O que é isso, pastor? Eu não vou dividir o Espírito Santo meu com ninguém, porque o Espírito Santo não é meu, aliás. O Espírito Santo é de Deus. Aí tem uma ideia de: ah, eu vou andar com o vaso, porque aquele vaso ali, porque aquele irmão ali vai me abençoar. Não é assim que acontece. Cada um de nós temos uma particularidade também diante de Deus. A oração do irmão não vai mudar a tua vida se você não quiser mudar. A igreja tem um irmão, o crente 6 horas, né? 6 horas por mim. Só ora por mim, 6 horas por mim, vocês oram por mim, 6 horas por mim. Aí acha que isso vai mudar a sua vida? Não vai, meu irmão. Você tem que vir para o culto de oração. Você tem que vir para o culto de doutrina. Você tem que vir para o culto de ciclo de oração. Aí você vai começar a crescer no conhecimento. Uma vez Jesus estava ensinando duramente essa palavra que parecia duro, e muitos disseram: duro é o teu discurso. Porque ele dizia: se vocês não beberem do meu sangue, não comerem da minha carne, vocês não têm parte comigo no reino de Deus. Aí uns disseram: duro é ouvir tal palavra. E começaram a se afastar de Jesus. Jesus voltou-se para trás e disse aos seus apóstolos: vocês também querem me deixar? Meu irmão, servir a Deus não é um mar de rosas, de caixinha de promessa, de elogio do Espírito Santo todo dia. Bonitinha, bonitinho como você acordou hoje. Não é assim, queridos. Tem que ter luta, tem que ter prova. Porque tem uma coisa que é garantida, meu irmão. Ele disse: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Você não está sozinha. Você não está sozinho, meu irmão. Ah, pastor, mas eu estou passando o vendaval, eu estou passando pela prova. Vá dando glória a Deus. Vá adorando a Ele, porque Ele garantiu que está conosco. Agora não se aparte do Senhor achando que Ele vai fazer a tua vontade. Ah, porque se Deus não fazer minha vontade, eu não sirvo a Ele. Nós não fomos chamados para Deus fazer nossa vontade. Nós somos chamados para andar segundo a vontade dEle. Aí eu estava numa vigília ontem. Deixa eu terminar. São 9 horas. E às vezes a gente... Aí aquela, né, principalmente nós que somos pentecostais, né, Isaías? Os irmãos todos aqui, é glória, glória, aquele fogo, né? Aquela unção, oh, glória, quer marchar por cima das águas, quer pular as muralhas, quer movimentar, né? Tudo, o sol para, a lua para, oh, glória! Aí todo mundo diz: vem com Josué lutar em Jericó, né? Assim, aí, eita, eu sou um guerreiro de Jesus, eu sou um guerreiro do Senhor. Aí quando a gente se depara com uma palavra como essa, que diz: eis que eu venho como ladrão de noite. Cuida para que você não seja pego de surpresa. Ao povo tem um choque. Como assim? Por quê? Aí parece que começa a cair uma ficha diferente daquilo que a gente espera que caia. Porque não é isso que a gente quer ouvir. A gente quer ouvir
fogo, a gente quer ouvir glória, a gente quer ouvir muralhas caindo, mas primeiro eu tenho que aprender a andar segundo a vontade de Deus. As muralhas só caíram porque por 7 dias eles obedeceram e andaram se circulando as muralhas, e no 7º dia 7 vezes fizeram também da mesma maneira. Sabe por que o mar se abriu? Porque Moisés ouviu a voz de Deus e obedeceu. Sabe por que Davi venceu o gigante? Porque Davi tinha fé e obediência à palavra do Senhor. Não adianta eu ter promessa e querer viver o meu ego. Não adianta eu viver, eu tenho promessa, Deus me fez promessa. Aí tem uma ideologia que não é bíblica, tá? Quem tem promessa não morre. Morre sim, viu? Se você não obedecer, você morre e as promessas vão descer junto. Porque não é bíblico isso não. Quem tem promessa não morre. A gente tem que entender o contexto da frase e saber o que isso quer dizer. Porque uma coisa é certa, meu irmão. A Bíblia diz: quem prometeu é fiel para cumprir. Aquele que há de vir virá e não tardará. Mas tem um desafio para a igreja: trabalhe na obra. Porque quando ele chegar, ele vai te encontrar como? A pergunta de Jesus foi: será que o Filho do Homem achará fé na terra quando ele voltar? Eu tenho certeza que no mundo o Senhor não vai encontrar mais fé. Porque a fé do mundo já foi-se embora faz tempo. Antigamente o povo tinha muita fé em Deus mesmo. Porque tinha mais respeito, porque tinha mais temor. Mas a cada dia mais há um ceticismo religioso, há um ateísmo muito grande. Mas a igreja precisa se dobrar diante do Senhor. A igreja precisa ouvir a voz do Espírito Santo e viver a sua vontade. Pregue o Evangelho, anuncie o Evangelho, ganhe almas para o Senhor, trabalhe na seara, use os talentos que Deus te deu, porque Ele está vindo e Ele não vai te encontrar disperso, mas caminhando ao encontro dEle. Quando o texto diz saia ao seu encontro, é exatamente saia trabalhando, saia adornada, saia pronto, saia arrumada, saia preparada para se encontrar com Ele. Que Deus em Cristo nos abençoe nessa noite. Que nós possamos lembrar, meu irmão, que nós somos realmente, eu, você, nós somos incapazes, mas Ele nos capacita. Você pode dizer: mas pastor, eu sou fraquinho. Não tem problema. Ele fortalece o fraco. Eu estou cansado, pastor. Eu estou tão cansada. Ainda bem. Porque você está no lugar certo. Ele dá força ao cansado. Fortalece a força daquele que não tem nenhum vigor. Mas nessa noite eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. Fique de pé em nome de Jesus.